Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar com você o nosso dia. E hoje eu vou concluir o começo de tudo. O começo de quando começou, na realidade, a minha trajetória. Que começou a minha luta contra a fibromialgia. Mas antes de compartilhar com vocês o meu dia, antes de compartilhar com vocês o início de tudo, eu quero deixar nessa noite uma meditação para os nossos corações, que se encontra em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz: porque sou eu, o Senhor, quem conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem projetado para as nossas vidas um futuro de vitória, um futuro de cura, um futuro de restauração, um futuro de libertação. O Senhor tem projetado para as nossas vidas um futuro cheio das suas bênçãos, cheio dos seus milagres, cheio das suas maravilhas. E como eu disse no primeiro vídeo que eu coloquei aqui no canal, em 2020 foi um ano difícil, foi um ano de início de pandemia, a qual realmente assim nos pegou de surpresa. Muitos microempreendedores, muitos empresários, muitas pessoas que trabalhavam por conta própria passou por um momento muito difícil e ainda tem vivido esse momento muito difícil. E principalmente nós que trabalhamos na área de evento. Nós já faz 8 anos que eu trabalho com um aluguel de brinquedo. E quando tudo isso começou, me pegou desprevenida, porque a gente nunca imagina que uma coisa dessa vai acontecer. E como eu disse para vocês no vídeo anterior, eu comecei o ano de 2020 vivendo um momento de desespero, vivendo um momento de luta, vivendo um momento de guerra interior, vivendo um momento de aflição, porque toda vez que eu olhava para a conta bancária, cada dia tinha menos e não entrava nada. As agendas sendo canceladas todos os dias, a todos os momentos. E eu achando que eu era uma pessoa forte, eu achando que eu era uma pessoa capaz de suportar todas essas situações. Eu não compartilhei com ninguém, eu não compartilhei com meu esposo, porque eu sempre fiquei responsável pela área da finança da empresa e ele pela área de movimentação da empresa. Porque eu sempre me identifiquei com a finança e ele sempre foi um pouco meio atrapalhado nessa área, e aí a gente dividiu as tarefas quando decidimos abrir o Só Alegria. E aí eu não querendo compartilhar, eu não querendo, porque parecia que se eu compartilhasse, parecia se a todo instante eu falasse sobre a situação real financeira que estava acontecendo. Toda vez que eu puxasse o extrato, na minha mente eu entendia que ia piorar cada vez mais. Então eu preferi guardar para mim todos os problemas, todas as dificuldades. Meu marido sabia que estava acontecendo alguma coisa, porque ele sabia que não tinha festas, ele sabia que não tinha eventos, mas não sabia que estava chegando ao ponto
a qual chegou. E aí, muitos sonhos foram se perdendo naquele momento, muitos projetos, muitas coisas que foram projetadas para aquele ano de 2020. O projeto de eu tirar a minha carteira de motorista, o projeto de fazer uma cirurgia. Eu sou bariátrica, tem 3 anos de bariátrica e eu estava pensando em fazer uma reparadora abdominal. Então vários projetos começaram a ser desconstruídos com a crise, com a situação. E aquilo eu fui juntando dentro de mim. O meu maior erro talvez pode ter sido esse. Eu fui, na realidade, acumulando dentro de mim informações, tristezas, angústias, desespero, sem compartilhar com ninguém, sem pedir socorro a ninguém. E isso criou uma bola de neve. E nisso se tornou um grande pesadelo, a qual eu não sabia que eu estava entrando dentro dele, a qual eu não entendia que eu estava entrando dentro dele. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a sentir, né, fortes dores pelo corpo, comecei a sentir fortes dores nas minhas juntas, em todas as minhas juntas do meu corpo, e comecei a sentir fortes dores de cabeças. Aquilo me causava enjoo, me causava náuseas. E aí, por várias vezes eu havia feito o exame da Covid para saber se era Covid, dava negativo. Por várias vezes eu comecei a ir no pronto-socorro e chegava lá, tomava Tramal na veia, tomava vários remédios fortes para a dor, vinha para casa e quando chegava em casa as dores voltavam novamente. Até que um dia eu cheguei no pronto-socorro, o médico disse que eu estava com chikungunya. E até então era chikungunya. E todo mundo me perguntava: Jane, o que você tem? Jane, o que você tá sentindo? Aquilo eu já estava desanimada, aquilo, todos os dias eu estava na cama, eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia arrumar a minha casa, eu não conseguia fazer a minha comida. Tinha dia que eu acordava chorando muito, entrei num quadro de depressão terrível e comecei a chorar muito. Tudo tinha motivo para chorar, tudo tinha motivo para tristeza, e aquilo eu comecei a entrar em um estágio muito deplorável, num estágio muito crítico, num estágio ao qual parecia que não tinha volta, parecia que não tinha mais retorno. E naquele momento, o meu filho, o meu marido me incentivando, me dando força, o meu marido tentando entender que dores era aquela. E aí eu tem uma pessoa que é conhecida minha que tinha tido chikungunya por um período, e eu comecei a pegar informações com ela para saber se era daquela forma mesmo, se as dores eram daquele jeito mesmo, se demorava aquele tempo mesmo. E eu comecei a me informar que era aquilo, porque assim, era assustador, era muito incômodo. Eu não conseguia praticamente fazer nada. Tinha dia que meu filho precisava, com o meu marido, me levar para o banheiro para tomar um banho. E aquilo eu comecei a ficar realmente apavorada com a situação. E chegou um dia, por volta de umas 11h40 da noite, eu fui a um outro hospital, e chegando lá eu imaginei assim: eu não vou falar para esse médico que eu fui diagnosticada chikungunya. Eu vou falar para este médico que eu estou sentindo dores na minha junta e vamos ver o que esse doutor vai dizer em relação a isso, né? E aí, naquele exato momento, eu disse para o médico o que eu estava sentindo. Ele me mandou pro repouso, me passou uns medicamentos e tudo. E eu tava sentindo fortes dores nas minhas pernas e essas dores não paravam. E foi aonde aquele doutor, enviado por Deus, na realidade, colocado por Deus naquele hospital, naquele momento, naquela hora, e ele disse assim pra mim: Jeane, eu vou pedir a sua internação.
E tinha umas 3 pessoas naquele repouso, esperando o quarto para poder também ser internada, e já estava ali bem mais tempo do que eu. Tinha chegado por volta da tarde no hospital e estava até naquele momento, por volta já era 00:40, esperando um quarto para internação. E essas 3 pessoas, eu ouvindo a conversa, elas também tinham o mesmo plano que eu tenho. E o plano havia negado a internação dessas 3 pessoas. E aí naquele momento eu imaginei assim, meu Deus, o plano vai negar a minha internação também. Mas eu fiquei quieta, confiei no Senhor, porque quando eu saí de casa eu disse para Deus, falei, Senhor, coloca profissionais bons, coloca uma pessoa que seja direcionada pelo Senhor, com sabedoria, que possa realmente me dizer o que eu tenho, porque eu já fiz 3 exames de chikungunya, deu negativo, e tenho tomado corticoide, eu sou bariátrica, e isso tem me feito engordar, isso tem me feito ficar inchada, tem me causado problemas. Então, assim, e eu pedi a Deus, então eu precisava confiar em Deus naquilo que eu havia pedido. E aí, em menos de 10 minutos, a enfermeira entrou no repouso e disse para mim, Jane, vamos. Aí eu olhei para ela e falei, aonde? Ela falou, seu quarto já está preparado e nós estaremos subindo agora. E aí eu liguei para o meu esposo e disse para ele que eu estaria que eu iria ficar internada, que eles iriam vasculhar essas dores que eu estava sentindo e que eu já estava indo para o quarto e que ele podia dormir tranquilo, porque o Senhor já estava cuidando de todas as coisas. Então, e aí começou, né, a trajetória. Como eu disse no primeiro vídeo, a primeira reumatologista, ela não deu muito crédito para minha dor, ela não acreditava na minha dor. Mas antes de eu chegar neste momento, antes de eu chegar nesse diagnóstico, eu vivi um drama que eu acredito que muitas mulheres vivem esse mesmo drama que eu vivi. Chegava um momento que eu parava para pensar, meu Deus, o que eu tenho? Eu imaginava várias coisas, só coisas ruins. E aí, os meus amigos, as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu tenho uma referência, começaram quando começaram a vir na minha casa, me ver todo dia deitada, todo dia deprimida, todo dia chorona, todo dia com dor, todo dia com os braços roxos de tanto ser furado no pronto-socorro, começaram a dizer, não acreditar na minha dor, e começaram a dizer que era coisa da minha cabeça. Não falavam diretamente pra mim, mas falavam com meu marido, que era coisa da minha cabeça, que era emocional, que eu precisava sair, eu precisava me cuidar mais, eu precisava isso, aquilo outro. E aí eu ouvi isso também, e aí meu marido com jeitinho chegava pra mim e falava assim, amor, eu conversando com uma certa pessoa, não querendo falar um nome pra não me deixar mais triste, disse que isso pode ser emocional, coisa da sua cabeça, que essas dores podem ser coisa da sua cabeça e tudo, tal. E aí eu falava, foi fulano, e aí ele acabava falando tal, e aquilo me deixava muito triste. Gente, eu ficava muito deprimida, vocês não têm noção. Aquilo me deixava pior do que a dor que eu estava sentindo. Porque eu começava a imaginar, eu começava a procurar respostas para algo que eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu começava a procurar respostas aonde não tinha. E aí eu vendo minha mãe também desesperada, minha mãe é uma senhora de idade, minha mãe constantemente em oração, e começou a me perguntar, minha filha, o que é isso? E até então eu falava para as pessoas que eu estava com chikungunya, mas aí algumas pessoas já começavam a rir de mim porque não acreditavam mesmo que aquela dor intensa era da chikungunya. Então, assim, e aí eu também descobri que a chikungunya, ela traz um quadro de dores, né, nas juntas, nas regiões, nos músculos, uma inflamação nos músculos, e que tem algumas pessoas que realmente se tornam dores crônicas, né, precisa de um tratamento com reumatologista, e em alguns casos essa pessoa fica com essas dores durante 1 ano, 2 anos e tudo, e eu também comecei a pesquisar muito sobre isso.
Depois que eu fiz a bariátrica, tudo que acontecia de diferente na minha saúde, eu sempre busquei tentar entender, sempre busquei estudar o que é. Meu marido até briga muito com isso, sobre isso. A minha irmã também fala muito sobre isso, para mim parar de ficar buscando, procurando. Mas não, na realidade eu tento buscar um conhecimento, porque eu entendo. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos saber lidar com os nossos inimigos. E para nós sabermos lidar com os nossos inimigos, nós precisamos ter as ferramentas corretas em nossas mãos. Então, eu levo isso para minha vida, também para minha saúde. Para mim poder saber como lidar com aquilo que eu estou sentindo, eu preciso saber o que é isso que eu estou sentindo. Para poder saber usar as ferramentas corretas, para que eu não possa ser enganada e nem pega de surpresa. E aí, eu fiquei internada, né, no hospital, como eu havia dito no primeiro vídeo, no período de 5 dias. Foi onde uma reumatologista me deu o diagnóstico. Na realidade, o meu marido me ligou um dia à noite e falou assim: meu amor, pergunta essa médica sobre um exame da fibromialgia, porque eu conversando com a minha mãe, eu descobri que a minha irmã tem fibromialgia. Ela ficou 6 meses sofrendo na cama de dor e ninguém descobriu o que era, até que uma pessoa descobriu. E aí eu falei, fibromialgia? Parece até um palavrão, né, o nome. E ao mesmo tempo parece um nome bonito, fibromialgia. E aí eu peguei e falei assim, tá. E no outro dia de manhã, quando a doutora chegou para poder falar comigo, eu falei com ela assim, doutora, existe algum exame para poder ver em relação sobre a tal da fibromialgia, tal? Meu marido estava conversando comigo, ela falou assim, Giane, pois é. Eu vim aqui exatamente para fazer um exame em você, pra gente ver sobre isso, para saber se realmente você está ou não com fibromialgia. E até então, para mim, aquele nome era inglês, aquele nome para mim era um nome estranho, era um nome a qual eu nunca tinha ouvido falar, qual eu não sabia, não entendia. Eu só queria realmente naquele momento que alguém descobrisse o que eu tinha, né? E aí ela pegou, fez alguns toques, porque, como vocês sabem, a fibromialgia ela não é diagnosticada através de exames, ela nem exames de imagem nem nada, ela é diagnosticada através de pontos. São exatamente uns 18 pontos no corpo a qual são tocados e a dor se torna aguda, 18 a 11 pontos. Se a reumatologista encontrar 11 pontos em você com essa dor aguda, o seu diagnóstico ele é 99,9% preciso da fibromialgia. E aí essa doutora pegou e foi aonde descobriu. E aí foi onde eu respirei e falei, graças a Deus, pronto. Já sei o que eu tenho, agora é mais fácil lidar com tudo isso, agora é mais fácil resolver tudo isso. E aí, pelo contrário, foi aonde começou a luta, foi aonde começou a busca pelas os médicos certos, os profissionais certos, os profissionais que você se identifica, os profissionais que dão atenção para aquilo de fato que você está sentindo, que não quer somente colocar remédio, né, te entupir de remédio. E aí eu comecei a perguntar um e outro, comecei a ver como lidar com isso, como resolver isso. Só que, gente, como eu digo, e você que tá me ouvindo aí, você mulher, vai entender o que eu digo. A dor, ela é tão aguda, a dor, ela incomoda tanto, que você não consegue raciocinar direito, que você não consegue pensar direito. Você não consegue, na realidade, chegar a uma conclusão do que você tá vivendo. Você começa a entrar em desespero, a entrar em aflição. E eu me lembro eu me lembro quantas noites eu passava acordada,
porque a dor não permitia que eu dormia. A dor não permitia que eu pudesse ter um sono tranquilo, que eu pudesse descansar. E eu me lembro que com isso meu marido passava a noite toda também me vigiando, tentando encontrar junto comigo uma resposta para tudo aquilo. E aí eu encontrei uma reumatologista e ela começou a me dar os medicamentos, os tratamentos, e a gente pensou, resolveu o problema da fibromialgia. Vou tomar o remédio hoje e amanhã eu vou acordar bem, vou estar bem, vou poder voltar à minha vida normal, a minha rotina normal, os meus hábitos normais. Mas não foi isso que aconteceu. E aí começou, na realidade, eu tomar os remédios e parecia que aqueles remédios que eu estava tomando era água. Não resolvia nada. Não resolvia nada pra mim. E eu falava, meu Deus do céu, gente, que é isso? E aí eu já tava tendo um tratamento com uma psicóloga maravilhosa, doutora Verilene, que já estava cuidando de mim, que já estava tratando de mim com muito carinho, que já estava tratando do meu emocional, já estava tratando já da minha área sentimental, das minhas emoções. E aí eu voltei à reumatologista e disse que o remédio não estava fazendo efeito, já não estava sentindo nada. Foi onde ela passou algumas sessões de acupuntura. Eu senti sim uma ajuda nessas dores agudas com essas sessões, não que resolveu o problema, porque como você sabe, o dia que você é diagnosticado pela fibromialgia, a primeira coisa que o médico ele faz questão em dizer para você é o seguinte: não tem cura, tem tratamento. Essa palavra não tem cura, ela soa aos nossos ouvidos de uma forma muito ruim, muito agressiva. Ela soa nos nossos ouvidos como uma sensação de impotência diante de uma doença a qual você está sentindo ela, sabe que as dores são fortes, sabe que as noites são ruins, sabe que os músculos estão com fadigas, estão assim, a flor da pele, sabe que algumas limitações vai existir em você, sabe que você em algum momento, em algumas situações você vai ter limites, você vai ter limitações para poder exercer algum exercício físico, algumas situações. E aí você ouvir não ter cura é uma coisa que qualquer mulher que hoje tem a fibromialgia e que conhece a dor da fibromialgia entra naquele momento em desespero. Como é viver com uma dor a vida inteira, o restante dos seus dias? Como é lidar com isso? E naquele momento que o médico me deu aquele diagnóstico, eu disse lá no fundo do meu coração e no meu pensamento: eu não aceito essa enfermidade na minha vida. Se essa enfermidade ela veio na minha vida, ela veio com propósito, ela veio com um objetivo, mas assim que esse propósito acabar, assim que esse objetivo acabar da parte de Deus, eu vou ser curada no nome de Jesus. E os médicos vão ficar surpresos porque aquilo que eles acham que não há cura, eles esquecem que é um médico dos médicos e sempre haverá cura. E sempre haverá uma resposta quando você busca da parte de Deus. E é isso que eu quero deixar hoje para você. Não desista. Se você se entregou, se você se encontra nesse momento numa cama, se você se entregou por inteiro, se você não tem vontade mais de ir a algum evento, alguma festa, ir para a igreja,
Hoje mesmo aqui no Espírito Santo tá muito frio, e você sabe que quando tá frio, a dor ela vem. Eu estou aqui falando com vocês nesse exato momento, estou sentindo uma leve pontada nas minhas costas lombar. Eu já tomei um remédio para tentar diminuir essa dor, porque o frio te prejudica, não é favorável à fibromialgia. Então você que já desistiu, você que já não acredita mais que tem esperança, você que talvez por algum momento não encontrou os profissionais que você acha que sejam profissionais bons para cuidar de você, para cuidar da sua saúde, para cuidar desse momento tão delicado que você está vivendo, não desista. Não desista, não pare de lutar, não pare de buscar. Não para de buscar recurso, não para de buscar informações, não para de buscar soluções. Se você não encontrar aqui nessa terra, eu tenho certeza que você vai encontrar em Deus uma resposta. Você vai encontrar em Deus um alívio imediato. O Senhor vai te ajudar você a encontrar profissionais que vai te capacitar, que vai te tirar você desse momento. Eu tenho pouco tempo que eu tenho lidado com essa doença, pouquíssimo tempo, mas eu já ouvi relatos de pessoas que vivem isso há 7 anos, há 10 anos, há 9 anos. E aí você pode se perguntar, Giane, mas já tem tanto tempo. Mas eu quero te dizer, para Deus não tem tempo. Se Ele quer, Ele faz agora. É o momento. Mas se você está passando por isso, use esse momento de dor para ajudar a curar a dor de alguém. Compartilhe as suas informações. Compartilhe com alguém as estratégias que você já encontrou que te ajuda a aliviar no seu momento de tensão, no seu momento de crise. Compartilha com a gente aí nesse canal. Vamos juntas fazer com que esse canal chegue até alguém que nesse momento talvez está chorando e acha que está sozinha, porque não é fácil, realmente as pessoas não acreditam, as pessoas realmente criticam, as pessoas acham que é mimimi, as pessoas acham que é mãe, as pessoas acham que é tudo, mas nunca acredita na verdade da dor. Então, nesse dia hoje, eu quero deixar para você que tá aí me ouvindo, que tá me acompanhando, que vai me ajudar a divulgar esse canal. Se inscreve no canal, não esquece de clicar no sininho, compartilhe. Hoje eu tive uma sessão de acupuntura. Foi maravilhoso. O doutor que tá cuidando de mim, ele é maravilhoso. E tem me ajudado bastante essas sessões. E se você tem um plano de saúde, procura se informar se o seu plano ele fornece esse procedimento. Pilates também é muito bom, ajuda a resolver um pouco da dor, ajuda a aliviar um pouco da dor. Então, gente, vamos nos unir. É tempo de unir. É um tempo que as mulheres, né, nessa geração têm vivido essa enfermidade terrível, mas que há esperança. Assim, eu creio num Deus que tudo fará por nós. Uma geração de mulheres guerreiras, de mulheres vitoriosas, mulheres que precisam sair para trabalhar, para cuidar dos seus filhos. E eu peço ao Senhor que você que está aí do outro lado me ouvindo, possa ir de encontro com aquilo que você precisa e com aquilo que você busca da parte dele. E peço a Deus que também venha o refrigério emocional, que você possa se encontrar emocionalmente novamente, que você possa alinhar, ajustar, né, as suas emoções, as suas ansiedades, os seus medos, os seus traumas,
que você possa, na realidade, ajustar, né? Para que você possa ter um resultado positivo sobre a fibromialgia. Eu quero deixar uma palavra para você nessa tarde. A fibromialgia não é um monstro que veio para nos engolir. Ela pode até engolir os fracos, mas os fortes e aquele que busca em Deus encontra uma resposta, encontra um alívio, encontra uma cura. Eu choro, eu sinto dor, eu sorrio, eu me levanto. O dia que eu não tô bem, eu fico deitadinha. Eu vivo todos os meus momentos. Viva um dia de cada vez, respeitando os seus limites. Um beijo pra você que está aí no meu canal. E lembre sempre, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus tem planos lindos e maiores para nós.